Musculação é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Parece uma antítese, né, que faria pouco sentido, mas o fato é o seguinte, o que eu quero dizer com isso é, o exercício físico ele não é religião, onde você tem que converter as pessoas para as coisas que você, às vezes até tem base científica para dizer que são melhores, né, como realmente musculação. Musculação grande exercício, é uma grande forma de treinamento. A gente precisa de músculo, né? A gente adia envelhecimento ou envelhece melhor quando a gente tem músculo. Mas a questão é a seguinte, às vezes o formato do exercício ele não encaixa bem com aquilo que você gosta ou com aquilo que você precisa para sua vida. Então, a gente começa essa semana discutindo sobre o que são os nossos próprios gostos e também, claro, o que são as nossas necessidades, né? Os nossos gostos, por quê? Porque se você faz uma coisa que você não gosta, você não vai para frente. Agora, se você faz de uma forma que você pode gostar, isso de fato é uma receita importante para o sucesso. Evidentemente que não tem uma relação frágil, por exemplo, comecei hoje, não gostei, vou parar. Não. Quando você sabe que você precisa fazer alguma coisa, na verdade você tem uma escolha. Vou fazer de um jeito que eu não gosto, ou vou fazer de um jeito que eu gosto. Então, é toda essa ideia. E isso foi uma das coisas que eu comecei a achar importante falar para vocês quando eu comecei esse negócio de automobilismo. Logo que eu notei que o meu físico ele era mais que suficiente em algumas coisas e ele era deficiente em outras para fazer essa atividade que eu ia fazer, eu percebi que a gente precisava ter essa conversa de ajustes. Mas falando do automobilismo, hoje é dia de festa. Hoje ainda é dia de comemoração. Tá aqui, ó. Interlagos. 5º lugar na categoria geral da categoria Trophy e 3º colocado. Minha categoria Trophy Sport. Aqui, pessoal, trabalho compensa, mudar treino compensa, olhar a vida diferente compensa, colocar mais aeróbio compensa. Então, esses daqui foi um ano de muito trabalho. Um ano escutando crítica, um ano escutando questionamento, um ano, sabe? Quando ninguém consegue ver a coisa feita, é mais fácil criticar do que apoiar. Então tá aqui, ó, tá feito. Um ano de trabalho. Chegamos no pódio. E vocês chegaram comigo. Esse troféu também é pra vocês. Que jeito melhor de falar pra vocês que as coisas funcionam do que fazer elas funcionarem. Então, é isso aqui. Aqui e mais esse aqui, pódio duplo. Bom, dados os devidos agradecimentos, a corrida ainda tá no meu canal do YouTube, então se vocês quiserem ver ela lá comentada, com outros conteúdos ainda, é só entrar no meu canal do YouTube, @PauloMusi, e tá lá a corrida comentada. A gente transmitiu no canal do YouTube, aliás, obrigado por quem torceu por lá, mas tá lá a corrida comentada. Olha o Pedro Sancha e Bruno Império. Muito legal. Bom, então por que a gente precisa adequar as coisas, né? As coisas precisam caber na nossa vida, pessoal. Não adianta você querer fazer uma coisa que simplesmente não vai durar. A ideia é você criar coisas que durem, coisas que de fato elas mais do que durarem, elas tenham repercussões e elas tenham desenvolvimento. Se eu vou ficar no automobilismo o resto da minha vida, não sei. Eu suponho que tem uma hora que a gente para de correr. Mas é um físico que me ajudou muito no jiu-jitsu e que me ajuda muito no jiu-jitsu. É um físico mais econômico, mais rápido, mais flexível. Não é um físico que eu posso dizer para vocês que é o excelente do fisiculturismo. Não é. Eu já consegui físicos mais, como é que fala? Mais impressionantes. Mas é um físico que tá bom para mim. Tô curtindo. Estou desenvolvendo devagar. Esse ano eu tenho um grande desafio pela frente. Eu tenho que passar por uma cirurgia no ombro esquerdo, porque eu rompi completamente meu manguito rotador e eu sinto dor todo dia, o tempo inteiro. Então não é uma opção não operar. Por que eu não operei ainda? Primeiro porque essa lesão foi no meio da temporada de corrida do ano passado. Então se eu operasse, eu ia perder o resto da temporada. Por que eu não operei no final do ano? Porque as condições de recuperação não seriam ideais e porque quando eu poderia operar, eu teria praticamente 2 meses para recuperar até a primeira corrida desse ano. E não é suficiente. Para a gente pilotar, precisa de pelo menos 3 meses, né, sem forçar o ombro operado. Aí vocês vão me ver ficar pequeno. Porque cirurgia do ombro a gente faz, parece que rouba até esse espírito. Vai sobrar barba, nariz e orelha. Então preparem-se para vocês não ficarem chocados com isso, tá? Então eu tenho esse desafio pela frente, então eu tenho que melhorar o máximo possível meu físico até maio, que é quando eu vou passar por essa cirurgia, porque o objetivo é, em setembro, estar pronto para correr de novo, pronto e bem, né? Não é só
Ah, dá pra correr. Não, pronto e bem. Então, basicamente, o que eu mudei? O que eu tive que mudar? Primeiro, eu tive que achar uma série de musculação que conseguisse encaixar nisso, né? Uma técnica que conseguisse encaixar isso. Só os treinos de grande volume, que eu sempre fiz até então, eles não conseguiam fazer isso. Eu precisava encaixar mais força e eu precisava conseguir encerrar esse volume precocemente, né? Então, em vez de apostar no desgaste, eu tinha que apostar naquilo que seria a eficiência, né? Então, meus treinos diminuíram de volume, aumentaram de intensidade e eu tive que aumentar um pouquinho o que era a frequência semanal dos músculos, do trabalho muscular. Eu já fazia uma coisa que hoje o pessoal chama de push-pull legs, mas eu sempre colocava exercícios de outros segmentos dentro do meu treino. Então, por exemplo, dia de costas, eu aquecia fazendo terra. Dia de pernas, eu terminava o dia fazendo barra paralela. Na verdade, né, eu fazia barra paralela todo dia, né? Era um exercício que era como se fosse um mantra. Então, todo dia eu terminava meu treino, fazia 3 séries de 15 barras paralelas. E vocês vão ver isso, tem algum vídeo isso no canal do Renato Cariani. A gente fez uma viagem para Maceió, uns 2 anos atrás, e a gente foi treinar junto, e aí quando terminou eu falei, vamos fazer eu tenho uma mania, e vamos fazer 3 séries de paralela. Aí ele olhou pra mim, irmão, daquele jeito dele, então aqui vamos. Aí a gente fez as 3 sériezinhas de barra paralela. Aí eu falei, você curtiu? Eu falei, dá um pumpzinho, né? E aí olha que engraçado como as coisas voltam. 2 semanas atrás eu fui treinar com o Júlio, com o Renato e com o Salles. E olha que curioso, eles mudaram o mecanismo de treino deles para fazer como se fosse um full body, mas uma mecânica muito interessante. Então, por exemplo, dia de dorsal, não é que é dia de dorsal, é dia de preferencialmente dorsal. Dia de peitoral, não é peitoral, preferencialmente peitoral. E eu gostei muito de treinar assim. Então a gente faz, vamos colocar um dia de tronco, né? Porque eles dividiram tronco e membro inferior. Então tronco, por exemplo, dia de peitoral, começa 3 exercícios de peitoral, 2 exercícios de dorsal, 2 exercícios de ombro. E o dia de dorsal, 3 exercícios de dorsal, 2 de peitoral, 2 exercícios de ombro. Teve esse aumento de repetição das vezes que a gente treina os segmentos na semana, tá? Mais em função do que é manter um pump mais sustentado, aumentar a frequência que a gente faz esse estímulo que a gente treina. Olha só, eu tô na bicicletinha pedalando, pedalando. Minha frequência não sobe de 90. Efeito treinamento. Claro, deve ter gente que faz isso com uma frequência cardíaca de 50, né? Eu chegarei lá. E aí, uma coisa que todo mundo falava contra, né, no treino de membros inferiores, né? Falava, não adianta separar anterior e posterior. Mas nessa modalidade de treino, nós treinamos preferencialmente anteriores, preferencialmente segmentos posteriores dos membros inferiores. E eu gostei muito desse jeito de treinar. A única coisa que eu fiz, eu incluí um dia, como eu vou precisar de muito ombro, né? Eu incluí um dia que vai ser um dia de ombro, mas que vai ser o seguinte, vão ser um exercício de dorsal, um exercício de peitoral e aí 4 exercícios de ombro. Então vai ter um Shoulders Day, na verdade. Ou está tendo, né? E aí eu repito treino de perna. Então como que ficou minha semana? Eu abro segunda-feira com tronco preferencial dorsal, 3 dorsal, 2 peitoral, 2 ombro. Terça-feira eu faço membros inferiores, preferencialmente anteriores. Quarta-feira eu treino tronco, preferencialmente peitoral, 3 exercícios de peitoral, 2 dorsal, 2 ombro. Quinta-feira eu treino membros inferiores, preferencialmente posterior de coxa. E sexta-feira shoulder day. Um exercício de peito, um exercício de costa, 4 exercícios de ombro, né? E eventualmente tenho feito 2 exercícios de braço, assim, 2 de tríceps, 2 de bíceps em super série. Então isso é mais ou menos uma média da semana de como as coisas têm acontecido. Paralelamente, eu sei que eu não tenho feito bicicleta todo dia com vocês, mas isso não quer dizer que eu não tenha feito aeróbio, porque às vezes eu tenho que jogar em outros horários ou simplesmente às vezes eu preciso um pouco mais de concentração, mais do que companhia. Então me perdoem pelos dias que eu precisei mais de concentração do que companhia. Hoje é um dia que eu gostaria muito da companhia de vocês, até para agradecer a torcida toda
né? E falar que valeu muito. E aqui tá a prova, né? Então, eu montei esse esquema pensando justamente nesse último treino que eu também precisava ter um tronco superior. Um tronco superior, toda essa região cervical, trapézio, a musculatura acessória de trapézio, romboide, elevador de ângulo de escápula, mesmo subescapular, principalmente por causa do automobilismo, né, pessoal? É muito aqui assim. E a gente fica em isometria durante todo o período da prova. Você não relaxa. Por mais que o volante seja leve, a mão seja muito delicada, vocês vão conseguir ver no vídeo, eu levei a Thaís para dar uma volta, o Breno para dar uma volta, o Tenente Breno para dar uma volta e Júlio Balestrin para dar uma volta. Vocês vão ver isso no canal do Júlio e do Renato. E no canal do Renato tem eu levando o Breno para dar uma volta, né? Então vocês vão ver que a mão do volante é leve. Só que isso daqui tá tudo contraído. Você fica fora a força de pescoço, que para mim é um grande desafio. Lembrem-se que eu tenho 2 próteses na cervical. Titio passou por uma cirurgia de coluna feia. Dr. Vinícius Benites, muito habilidoso, me pegou numa situação terrível. Eu tinha perdido o movimento do meu membro superior direito. Cara, a mão que você escreve, a mão que você come, a mão que você abraça a mulher que você ama. Só no meu caso que sou destro. É que eu não gosto de ficar... Ai, gente, isso é uma coisa que eu não gosto em rede social, é ficar aquele... Ai, coitadinho. Ai, me ajuda. Ai, tenha pena de mim. Eu acho isso uma boçalidade. Vocês me desculpem, tá? Porque provavelmente vocês veem pessoas fazer isso, às vezes vocês se compadecem. Uma coisa é você usar a rede social como uma forma de generosidade, então pegar, por exemplo, o canal a conta de Instagram do Neilson, que é piloto comigo lá na Porsche Cup e que está fazendo um trabalho lindo para ajudar a Juiz de Fora, né, a sociedade se manter estável. Então vocês vão ver aí no meu stories, vocês vão ver a conta do Neilson de Instagram e o local, se você puder, obviamente, fazer uma doação para ajudar a galera de Juiz de Fora. Vai vir num momento muito importante para eles. Aliás, é a nossa galera, pessoal. É Brasil. Somos nós. Juiz de Fora é aqui do lado. É a gente. Eu já fui para Juiz de Fora. A gente, carinhosamente, chama dos carioca do mato. Se você é de Juiz de Fora, você tem uma prancha de surf, né? Por que isso? Porque 2 horas eles estão no Rio de Janeiro. É que nem aqui em São Paulo e Guarujá. Rio de Janeiro é o Guarujá dos Juiz de Forense, sabia disso? Vai na casa de um cara de Juiz de Fora, você vai encontrar uma prancha de surf, com certeza. Então dá uma olhada nos meus stories, por favor, se você está acompanhando a dificuldade que o Juiz de Fora tem passado, né? Elias, obrigado, Carioca do Brejo. É isso aí, muito obrigado. Então encontra lá o stories do Neus, claro. Vai ter coisa da corrida e tudo, mas vai estar lá. Aí faz a sua doação se teu coração disser isso pra você. Frisando que eu não fico pedindo dinheiro aqui no Instagram, porque, cara, é foda, né? A gente nunca sabe aqui em que a gente tá, sei lá, o que você tá de fato suportando, né? Mas Juiz de Fora, acho que é uma tragédia que a gente tem que se sensibilizar, ou tem que olhar pra se sensibilizar e, no caso de poder ajudar. Então, parabéns pro Neilson aí. Ele não é só um campeão de corrida, ele é um campeão de civilidade, sociedade e de percepção do outro. Mas vocês vão ver no meu canal, vocês vão ver umas coisas pertinentes aí desses assuntos de corrida que eu tô falando. No canal do Renato vocês vão ver o que foi a Porsche Cup ontem, né? Que combinou com os troféus. Então é um conteúdo bacana aí. E eu vou começar a postar mais coisas para vocês sobre o treino que leva a isso, né? Principalmente esse treino que eu já estava fazendo alguma coisa por intuição, mas que quando eu treinei com os meninos eu falei, putz, é isso que meu físico precisa, né? Associado a 1 hora de bike, que eu faço todo dia, baixa intensidade, mais 10 minutos de HIIT, né, de alta intensidade, que eu aguento intervalado. Eu ainda não, sinceramente, eu não aguento pegar, subir numa esteira e botar lá, sei lá, 12 km por hora e ficar 10 minutos. Não aguento. E nem acho que joelho e quadril, sei lá, meu joelho e quadril aguente, por mais que eu tenha menos peso. Eu me pesei ontem para a corrida, foi 107 quilos, que está acima do que é o desejado, né?
Eu procuro ficar na casa dos 102, 103, porque senão eu tô levando 7 quilos para passear no carro de corrida. E aí a coisa perde um pouquinho. Eu quero ver o melhor físico que eu consigo fazer com 103 quilos. É isso que eu tô na cabeça, assim. Assim, o ideal não realizável seria o melhor físico com 100 quilos. Por que não é realizável? Porque aí eu vou abrir mão de muita massa muscular, né? Principalmente de membro inferior. E não dá no carro. Eu acho que a gente tem filmado, além dos meninos, né, tentarem entrar no carro de corrida e sair do carro de corrida, eles pisando no freio, que é o freio de, principalmente o freio o pedal de freio, né, que é o da perna esquerda, né, porque a gente pilota pé direito no acelerador, pé esquerdo no freio. É aqui, ó. Até por uma questão de velocidade de reação. Tem quem pilote, né, pé direito, pé direito, pé direito. Neto Carlone, que foi campeão no ano passado, por exemplo, ele pilota só com o pé direito. Eu não consigo. Eu preciso ficar com um pé em cada pedal para ter velocidade de reação. E porque tem uma questão de memória muscular. A pressão que você dá no pé direito, no pé do acelerador, ela é muito diferente do que é a pressão de pedal que a gente dá no pé esquerdo, que é o pedal do freio. O pedal do acelerador, pessoal, praticamente não pesa. Você bate, você sente ele, tá, dá na lata. Agora, o pedal do freio, para você mexer ele, é uma força de 70 libras. Na minha força, o meu máximo de pedal. O curso do freio, ele responde até 90 libras. Mas quando eu bato com 90 libras, a roda trava. Então, o que eu faço? Eu não freio tão dentro da curva, eu freio um pouquinho antes e eu acerto aquela pancada, o carro desacelera menos e eu tento carregar mais velocidade para dentro da curva, que é uma das coisas que eu também aprendi com o Zezinho, meu primeiro coach, né, que era tentar fazer essa jogada de tentar entrar com mais velocidade na curva mesmo. E em vez de soltar o freio, tipo, freio, soltei, eu freio e vou segurando devagar. Então o carro que tem uma... é física, né? O carro ele não faz só lado a lado, ele faz isso daqui, ó, frente e trás. Então quando você mantém o pedal do freio apertado, a frente fica apoiada no pneu da frente. E esse grip extra, esse atrito extra, ajuda você a fazer o quê? Embicar o carro na curva. Então o carro fica um pouco mais dianteiro. Você dá um comando, ele vem com mais precisão, contornando a curva. Cara, para aprender isso sei lá, eu acho que para qualquer um aprender isso é difícil, mas aos 45 anos de idade, quando eu comecei a aprender, eu achei que eu nunca ia aprender, sinceramente. Aliás, o que é uma das lições disso, né, é justamente não desista. Se você insistir tempo suficiente, a coisa vai funcionar. E claro, se você criar formas de você manter esse trabalho, manter esse treino. Eu, na minha modéstia daquilo que eu posso, eu treinei só em simulador. Já mostrei para vocês meu simulador, mas eu vou mostrar mais para vocês. É um simulador que a gente foi montando com todo carinho, né? Quem começou a montar esse simulador foi o Netão, que, cara, monta Binho Barrichello, Felipe Massa, todos os caras top que monta simulador, é o Neto que monta. E aí depois eu comecei a fazer upgrade com meu amigo, meu brother, que tava em Interlagos lá torcendo pra mim, o Vinícius Pouques. A conta dele, eu acho que é Pouques Simuladores. Ele monta uns simuladores bizarros. E aí eu comecei a fazer um combinado, né? Eu tenho algumas peças que são da Extreme Racing, a Sim Racing, e agora eu comecei a ter algumas peças da PRS Simuladores, então Baser Shaker, um Motion, então meu simulador ele dá aquela movimentadinha para tentar fazer uma imersão um pouco maior. Agora o que a gente vai fazer é tentar fazer a imersão um pouco maior com realidade virtual para ver se amplifica isso, porque é a minha chance de treino. Até porque, pessoal, na Porsche Cup você não pode pegar seu carro e treinar. Eu acho que até é uma coisa para deixar os pilotos sempre iguais. Você só pode pegar no carro antes da competição. Então, na semana de competição, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Quinta, sexta, treino, sábado, qualificação, né, para montar o grid, e domingo, corrida. É assim que funciona. Então, todo mundo só pode treinar a mesma coisa. Quinta, sexta, sábado. Ou quinta, sexta, né? A qualificação não é um treino, né? Aí você já tem que estar com o pé embaixo para a cabeça estar pronta para você realizar o que você tem que realizar. É outro, na verdade, já é desafio. E o jeito de eu fazer isso é simulador. E além, então, 1 hora de bike, 10 minutos de HIIT, 1 hora e meia de musculação. Então, além disso, alguma coisa entre 20 e 60 minutos de treino de simulador por dia, né? Aí a coisa funciona. Então, é muita dedicação.
E, pessoal, tem mais coisa. Eu estou matriculado no doutorado, ainda estou fazendo doutorado. Eu ainda estou... Esse ano, nas próximas semanas, acho que até semana que vem, a gente vai abrir o fellow, eu vou trazer médicos para a Clínica Musi para fazer fellow comigo, né? Então, atividade não falta, mas vida a gente tem uma só. Então, o que é pedido da gente? Organização. Eu vivo numa agenda tão restrita, que é difícil você me chamar, você não me ligar e eu não estar fazendo alguma coisa. É assim, você pode ter certeza, eu não vou estar de bobeira. Eu não tenho tempo de idle, sabe? Tô flanando, tô vendo estrela. Eu tô chegando de algum lugar, eu tô indo para algum lugar, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô tomando banho para ir para algum lugar ou porque eu tô chegando de algum lugar. É sempre assim. E eu queria que isso fosse uma mensagem para vocês de motivação, de resiliência e principalmente de exemplo, para vocês saberem que as coisas são possíveis ser feitas. O problema é que muitas vezes a gente vive numa forma de organização das coisas e quer que a nossa vida ela seja suficiente para a gente atingir aquilo que a gente nunca teve. Mas eu preciso que você pense uma coisa, se você nunca teve alguma coisa que você quis muito, provavelmente você nunca fez o suficiente por tê-la. E muito provavelmente não é porque você não consegue, é porque você não foi ensinado que dá para fazer. Não é uma questão de capacidade. É uma questão de alguém chegar para você e falar assim, dá para fazer. Eu acho que quem tem memória, né, viu esse último ano, foi um ano extremamente difícil para mim, 2024. Um ano extremamente difícil para mim. 2025 foi um ano extremamente difícil para mim também. Os últimos 2 anos, acho que foram desde o meu... que começou essa sequência, né, de desastres, né, foi um Covid que eu tive em julho, que culminou com uma perda de massa muscular gigante, que culminou com uma lesão na coluna, aí eu tive a perda da minha mãe, e aí eu tive dengue, aí eu tive Covid depois do dengue, foi embora um pedaço do meu coração, mais 17 quilos de massa muscular. Porra, e foi muito, quer dizer, acho que foi tum, tum, tum. Eu só tava apanhando, cara. E eu sei que muitos de vocês podem se sentir assim também. Pô, eu só tô apanhando. Então a questão é, não abaixe a cabeça, não desiste, faz. Mas eu vou mal. Faz. Eu fui correr mal, corri mal, corri. Ué, se juntar tudo o que eu corri ano passado, todo o tempo que eu fiquei dentro do carro ano passado, deu 6 horas. E mesmo com 6 horas dentro do carro, olha o que veio no começo do ano, de cara. Tá aqui, ó. A questão é o quanto você aproveita o tempo que você é dado. Você tem um tempo para fazer as coisas. Aproveita seu tempo. Olha para as pessoas que são implacáveis em querer as coisas que elas desejam. Aquelas que não perdem aquilo que elas conquistam por causa da opinião das outras pessoas ou agressão dos trolls da internet, né? É foda, eu tenho uma vida que acaba sendo pública e acaba, né, dando oportunidade a muita gente tola a usar a internet de uma forma mais tola ainda, né? Ou porque a pessoa realmente é um ser humano de qualidade moral inferior, né? Talvez porque não tenha aprendido, ou talvez porque tenha aprendido assim. Então, sabe, se você escuta abobrinha na sua vida, lembra de mim. Fala, puta, o Paulo escuta 1 tonelada de abobrinha, ele tá lá fazendo o cardio dele, ele tá lá treinando, ele tá lá magrinho, cabendo no carro dele e pilotando e não fazendo tempo, mas ele tá se esforçando. A questão é, quanto você vai se esforçar para fazer o que você precisa esforçar, porque isso só depende de você. Mas a gente vai falar mais de treino então, a gente vai falar mais de esse treino adaptado. Tem 2 coisas que eu quero mostrar muito para vocês, uma em relação à alimentação, outra em relação a físico, né? Porque eu acho que são coisas que dividem a opinião de vocês e que traz para vocês, às vezes, muita insegurança daquilo que vocês estão obtendo, né? E eu acho que vocês virem esse conteúdo que eu estou preparando para vocês vai trazer para vocês uma sensação de calma, de tranquilidade em relação aos resultados que vocês têm, em relação aos resultados que vocês almejam, que talvez ajude vocês a ter mais motivação para conseguir chegar naquilo que vocês precisam, que é consistência para obter aquilo que vocês estão desejando. Mas essa live, acima de tudo, é para conversar com vocês no dia pós-corrida, agradecer o carinho de todos, agradecer a torcida de todos, agradecer, eu acho que o reconhecimento também, e viver com a gente lá aqueles momentos de dificuldade, de estresse e de emoção, porque eu emociono mesmo. A gente tem uma vida para viver o melhor e o pior, e eu não vou viver anestesiado. Eu sofro com o pior, eu fico no fundo do poço, como qualquer um fica. Mas quando o melhor vem, eu aproveito cada gota, eu não deixo embora.
porque a vida é feita de memórias, vai ter um momento em que a gente só vai ter as memórias pra gente se apoiar. E eu faço minhas memórias com as pessoas que eu amo. Às vezes eu não consigo fazer com todas, mas boa parte delas. Ontem eu tava pegando meus primeiros pódios. Olha, eu nem consigo acreditar nisso ainda, porque os meus últimos pódios foram jiu-jitsu, na época da faculdade, e depois da faculdade fisiculturismo em 2008, cara, tem quase 20 anos. Daqui 2 anos faz 20 anos, né, que eu competi Mr. Santos e fiquei em segundo lugar. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?